O que é destaque nesta edição? Universidade Estadual abre inscrições para vestibular e CIS 2020. Arthur pretende comprar vacina contra a Covid-19 assim que estiver liberada. Amazonas registra 399 novos casos de Covid e 2 mortes nas últimas 24 horas. Bolsonaro sanciona com vetos lei que permite até 40 pontos na CNH. Governo prorroga até dezembro o programa que permite redução de jornada e salário. Mais de 3.000 candidatos doam para a própria campanha valor superior ao próprio patrimônio. Transparência Internacional diz que o Brasil vive retrocesso no combate à corrupção. Para vacinar 1 bilhão de pessoas, Banco Mundial aprova ajuda de 12 bilhões de dólares para vacinar contra a Covid-19. Em noite histórica para Neymar, Brasil vence o Peru de virada em Lima e mantém 100% nas eliminatórias. Detentos fogem após realização de exame de corpo de delito no IML. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 12 milímetros. E é bom lembrar que tem chuva acumulada. A temperatura que é de 25 graus será máxima de 32. A umidade do ar está em 80%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 14 de outubro. Chegamos aos 287 dias do ano e faltam 79 para terminar 2020. Dia de São Calixto I, que foi Papa. Também é o Dia Nacional da Pecuária e o Dia do Meteorologista aqui no Brasil. Esta é a edição 84.877 do Jornal da Manhã. O Negro baixou apenas 2 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 16 metros e 99 centímetros. A vazante era de 11 metros e 53 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens dos 2 aeroportos, o Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. 5h35. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar, e bom dia para você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo aí na área onde você está? Paulo, começando a ficar claro, né? Tivemos aí durante o começo da madrugada um tempo mais friozinho, tivemos aí também aquela garoa, né, Paulo, que gosta de cair por aqui, pela zona norte da cidade, mas nesse momento, Paulo, não apresenta nenhuma possibilidade de chuva, pelo menos até o presente momento. Peregrini, tivemos aí nas últimas 48 horas pelo menos 2 assaltos a ônibus no Tarumã e na Avenida do Turismo. Pois é, Paulo, e mais uma vez as mesmas linhas, né, Paulo? Temos aí na Avenida do Turismo esse assalto que ocorreu aí, quando as pessoas tiveram seus pertences levados pelos bandidos que assaltaram o ônibus mais uma vez. E no dia de ontem também nós tivemos um assalto, Paulo. Os ônibus voltaram a ser alvo dos bandidos novamente. 4 homens foram a exame de corpo de delito no IML. E 2 deles, quando voltavam para a viatura, aproveitaram o descuido. E o que aconteceu com eles, Peregrini? Eles fugiram, Paulo Guerra, né? Fugiram, né? Bom dizer que os bandidos, né? Esses bandidos que são presos são levados ao Instituto Médico Legal e têm a responsabilidade da segurança deles para que eles não fujam por parte dos policiais que os levam, Paulo. E infelizmente ontem esses aí conseguiram fugir. Peregrini e IML sem muito trabalho, a não ser os exames de praxe. A não ser os exames de praxe, Paulo. O último registro aconteceu no começo da tarde de ontem, quando o Bruno Lima Freitas, de 22 anos, né, teve o corpo dele encontrado, desovado em um igarapé no bairro Novo Aleixo. Possivelmente ele foi morto a paulada. Peregrini volta daqui a pouco, bom trabalho para ti. Voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. No último final de semana prolongado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realizou ações de fiscalização nas ruas de Manaus e rodovias do estado. Ao todo, 412 motoristas foram autuados por diversas infrações, sendo que 50 estavam dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica e acabaram sendo autuados com base na lei seca. 96% dos flagrantes de alcoolemia ocorreram nas ruas da cidade. O Espaço de Fomento Cultural Casarão de Ideias, na Rua Barroso 279, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, recebe nesta quarta e quinta-feira a 3ª edição do encontro Violão das Águas.
As apresentações irão ocorrer nos 2 dias, às 19 horas. As obras do compositor brasileiro Henrique Oswald e do francês Maurice Ravel serão destaque no concerto da Amazonas Filarmônica nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Amazonas. O evento gratuito, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem agendamento de vagas pelo Portal da Cultura, no bit.ly/Oswald Ravel. E o Teatro Amazonas funciona com 50% da capacidade e o espaço adotou protocolos de segurança e saúde em prevenção à Covid-19. O uso de máscara é obrigatório. CMDCA de Iranduba promove live para debater temas voltados para a infância e a adolescência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, vai realizar uma live agora pela manhã, das 8:30 ao meio-dia, para discutir temas voltados para esse público-alvo. O evento é em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no início desta semana, e vai apresentar a Rede de Proteção à Infância e à Adolescência em Iranduba. São parceiros na iniciativa o Conselho Tutelar, as secretarias municipais de assistência social, educação, saúde e cultura, Câmara de Vereadores, entre outras instituições, como destaca a presidente do CMDCA, Lani Melo. Estaremos lá também apresentando as secretarias, cada qual vai fazer as suas atividades, algumas crianças foram selecionadas para estarem lá, e estaremos falando sobre a rede de proteção da criança e do adolescente dentro do município de Iranduba. É muito importante essa junção, essa rede unida para o fortalecimento dos vínculos da criança e do adolescente e seus familiares. Então vai estar conosco secretarias, o Conselho de Direito, o Conselho Tutelar, Polícia Militar, Polícia Civil, CREAS. O público vai poder assistir à live do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelas redes sociais da SEMAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5:40. Selo Unicef realiza encontros virtuais com adolescentes e mobilizadores da Amazônia. Serão encontros online para os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Maranhão, visando avaliar a metodologia do selo para os núcleos de adolescentes e mobilizadores do selo Unicef 2017-2020 de 9 estados da Amazônia Legal participam neste mês de outubro do Encontro Regional Online de Adolescentes. O evento começa hoje com municípios do Amazonas, ainda do Acre, de Rondônia e Roraima. No dia 21 de outubro, o encontro avaliativo reúne nos estados do Amapá, Mato Grosso, Pará e Tocantins. A agenda finaliza no dia 28 de outubro com o estado do Maranhão. Todos os eventos vão ocorrer via Google Meet, das 16 às 18 horas pelo horário de Brasília. Fiscais do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON, apreenderam mais de 90 quilos de alimentos vencidos e violados em um supermercado na Avenida Max Teixeira. Os itens foram recolhidos durante a ação de rotina do órgão na manhã de ontem. Conforme o PROCON, cerca de 200 produtos foram apreendidos, o que totalizou 97,8 quilos. A maioria dos itens recolhidos estava com data de validade expiradas, mas também foram retirados das prateleiras alimentos com embalagens violadas. A educação na Amazônia é cercada de muitos desafios. Em escolas de regiões rurais e áreas de difícil acesso, lecionar para turmas que reúnem alunos de diferentes idades e níveis educacionais é uma realidade vivenciada por muitos professores que precisam estar capacitados para atender à diversidade do ensino multisseriado. Com o objetivo de contribuir para a formação continuada deste grupo especial de educadores, a Fundação Amazônia Sustentável promoverá nos próximos dias 16 e 17 uma capacitação do projeto Amazônia Sustentável em parceria com a Petrobras. Aproximadamente 500 professores do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Tefé, Quari, Uarini e Maraã participarão da oficina, que ocorrerá de forma remota com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas,
para mediação tecnológica. As aulas serão realizadas e transmitidas via Centro de Mídia de Educação do Amazonas. O Bolsa Pós-Graduação terá inscrições abertas a partir desta quarta-feira e o prazo segue até o dia 23 deste mês por meio do site bolsa.manaus.am.gov.br. São oferecidas mais de 14 mil vagas em bolsas integrais 100% e parcial de 75% ou 50% em 12 instituições de Manaus. O programa municipal possibilita a realização de uma pós-graduação à população de baixa renda da capital. O investimento do governo do estado de mais de 10 milhões de reais na reconstrução do sistema viário e a construção do núcleo de ensino superior da Universidade do Amazonas em Santo Antônio do Içá foi destacado pelo deputado Cabo Maciel, que é membro titular da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa. O deputado Sinésio Campos, do PT, voltou a cobrar no plenário da Assembleia a implantação do serviço de verificação de óbito no âmbito do estado. Também anunciou a protocolização de um projeto de lei à mesa diretora da casa, solicitando a implantação do SEVO pelo governo do estado. O Amazonas é o estado com maior número de mortes sem causa determinada no Brasil. Toda família tem direito de saber a causa da morte de seus parentes, inclusive se foi causada por erro médico que precisa de apuração. 7 dos 56 prefeitos do interior do Amazonas que poderiam concorrer nas eleições municipais deste ano, porque ainda estão no primeiro mandato, desistiram da disputa. No Amazonas, 79% dos municípios terá o prefeito vindo à reeleição. Das 62 prefeituras do estado, em 49, o atual dono do posto concorre a um novo mandato. Não disputam a reeleição os prefeitos de Anuri, Jamilson Ribeiro, do PSD, de Apuí, Antônio Roque Longo, do PP, de Iranduba, Francisco Gomes, o Chico Doido, do Democrata, de Itamaraty, Antônio Maia Silva, do Democrata, de Manicoré, Sabá Medeiros, do PV, de São Sebastião do Atumã, Fernando Falabella, do MDB, e de Maran, Luiz Magno, do MDB. Estudo da Confederação Nacional de Municípios revelou que as eleições de 2020 têm 61% dos atuais prefeitos disputando a reeleição. 5h45 em Manaus. Mercado, o marcado por uma gestão considerada modelo para outros tribunais do país, o Tribunal de Contas do Amazonas completa nesta quarta-feira 70 anos de trajetória. Como comemoração, será realizada uma programação híbrida de atividades presencial e via webconferência nos dias de hoje, amanhã e sexta-feira, com lançamento de livro e vídeo institucional que retratam a história do TCM, bem como a inauguração do primeiro módulo do Museu da Corte de Contas e o lançamento do hino oficial do Tribunal. O Amazonas registrou 399 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira e o total de infectados chegou a 147.864. O número de mortes pela doença subiu para 4.254, com mais 2 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e 6 confirmados após investigação. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSM. O boletim acrescenta ainda que 17.628 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,92% dos casos confirmados ativos. Estudo da Confederação Nacional de Municípios está mostrando que em 117 cidades do país terão candidatura única e em 37% dos municípios o embate reúne apenas 2 candidatos. Aqui no Amazonas, nenhum município terá apenas um candidato a chefe do Executivo Municipal. Contudo, em 6 deles, 10% das cidades do estado, a eleição está polarizada entre 2 candidatos. Em Anuri, o vice-prefeito Regis Nazaré, do Republicanos, concorre ao cargo de prefeito contra a ex-prefeita Sansurai Xavier, do PSD, que busca o 3º mandato. O prefeito de Boa Vista do Ramos, Heraldo Trindade, do PSC, busca a reeleição e tem como adversário o médico Alexandre Macedo, do PSD. Em Caapiranga, a disputa pelo comando da prefeitura é entre Zilmar Salles, do PP, e o prefeito Francisco Braz, do Tico Braz, que postula um novo mandato. Em Itamaraty, a concorrência será entre Cezito, do MDB, e o empresário Gamaliel Andrade, do PSC. Manaus e Iranduba são as cidades do Amazonas com o maior número de candidatos a prefeito.
São 11 postulantes ao cargo em cada uma delas. Em seguida vem Coari e Itacoatiara, com 10 e 7 candidatos na disputa, respectivamente. Muito candidato para pouco voto. 5h48 em Manaus. O prefeito Arthur Virgílio Neto sinalizou que pretende comprar doses da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, imunizante contra o novo coronavírus, desenvolvido pela Sinovac Life Science, em parceria com o Instituto Butantan, assim que estiverem disponíveis. O anúncio do chefe do Executivo Municipal aconteceu na manhã desta terça-feira após conversa com o governador de São Paulo, João Dória, para estender os trâmites necessários para isso. Eu falei com o governador Dória que está se contando, talvez hoje, com o ministro da Saúde, o general Pazuello, vai dizer o seguinte: olha, vocês terão, em que prazo vocês terão as vacinas cedidas pelo governo federal? Se terão, nós imediatamente aderiremos ao que vocês estão propondo, que queremos somar a favor da saúde do povo. Se porventura houver demora, houver indecisão, qualquer coisa assim, a ideia é se ter um consórcio. É ter um consórcio onde entrariam vários estados, vários municípios, onde entrariam várias pessoas que estejam em condições de dar sua cota parte para comprar as vacinas. O prefeito de Manaus mencionou ainda estar em contato direto com o Instituto Butantan, que já submeteu documentos preliminares para registro da Coronavac, uma das vacinas mais promissoras do mundo, por utilizar tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em outras vacinas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo é agilizar a análise dos dados já disponíveis e, consequentemente, a aprovação do imunizante assim que a segurança e a eficácia forem comprovadas na fase 3 de ensaios clínicos que está em curso. Eu liguei para o Instituto Butantan também, falei com o doutor Dimas Covas e ele disse: olha, e nós vamos trabalhar isso, brevemente teremos notícias. Agora, de início, quero lhe dizer que eu tenho uma boa sobra de vacina de H1N1 que eu estou enviando para a sua Secretaria de Saúde gratuitamente. Ou seja, de início eu já ganhei de graça essa vacina H1N1. E estamos lutando pela vacina que, assim que ela saia, pela vacina que certamente protegerá contra essa mazela grave que é o Covid-19. O Instituto Butantan e a Sinovac Life Science assinaram no fim de setembro o contrato que prevê o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. O documento contempla ainda a transferência de tecnologia da vacina, que deverá ser produzida integralmente no próprio Instituto Butantan a partir do próximo ano. As 46 milhões de doses já estarão disponíveis no Brasil até dezembro de 2020, sendo 6 milhões prontas já em outubro e as demais 40 milhões terão seu processamento finalizado no Butantan. A Sinovac se comprometeu ainda a disponibilizar outras 14 bilhões de doses que devem chegar até fevereiro do próximo ano, somando 60 milhões de doses. A Defensoria Pública do Estado defendeu ontem, por meio de nota, o direito a foro especial para os seus membros em processos relativos ao exercício da função e disse que aguarda ser notificada da decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para avaliar as medidas judiciais que serão tomadas. Na última sexta-feira, Barroso concedeu liminares, decisões provisórias e ações diretas de inconstitucionalidade para suspender dispositivos das constituições estaduais do Pará, de Pernambuco, de Rondônia e do Amazonas, que atribuem foro para a prerrogativa de função a autoridades não listadas na Constituição Federal, como Procurador-Geral do Estado e membros da Defensoria Pública nos crimes comuns e de responsabilidade. A Universidade do Estado do Amazonas abriu nesta terça-feira as inscrições para as provas do vestibular e para o sistema de ingresso seriado CIS 2020 e acesso 2021. Os candidatos deverão realizar o processo através do portal da instituição até o dia 9 de novembro. Ao todo serão oferecidos 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas
e 270 vagas para pessoa com deficiência. Para o vestibular serão oferecidas 1.778 vagas, sendo 1.059 vagas para a capital e 467 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior. As provas do vestibular acontecerão nos dias 10, conhecimentos gerais, e 11, conhecimentos específicos e redação, de janeiro de 2021, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50 pelo horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 12 de janeiro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, hora Manaus. O cartão de convocação do candidato estará disponível no dia 16 do mês de dezembro no site da UEA. A prova de habilidade específica, a prova prática do curso de dança e teórico prática de música acontecerá no dia 22 de novembro. As provas serão realizadas exclusivamente em Manaus. Além disso, as provas de habilidades para o curso de teatro não serão aplicadas no ano de 2020. Polícia. 2 detentos fugiram do Instituto Médico Legal IML após realizarem exames de corpo de delito na manhã de ontem. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sob investigação. Segundo informações, 4 presos foram escoltados ao local por equipes do 19º DIP para a realização de exame. Depois que fizeram o procedimento, 2 deles foram levados de volta para a viatura e, neste momento, fugiram. As identidades dos presos não foram reveladas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que, conforme a Polícia Civil, as circunstâncias da fuga estão sendo investigadas e as devidas providências administrativas serão tomadas. Quem desses detentos não foram encontrados ainda? Ainda não, Paulo, né? Foi uma baianada aí, Paulo Guerra, que deixaram os caras fugirem aí, né, Paulo? Até o presente momento não foram ainda recapturados. Pellegrini, e o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas, como está? Já tivemos um acidente, Paulo, considerado grave. Esse acidente ocorreu na Avenida Noel Lucas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bem ali próximo à agência da Caixa Econômica Federal. Ali tem um retorno e uma jovem, Paulo Guerra, ficou no chão. O SAMU acaba de levar ela ficou com ferimentos bastante graves pelo corpo, tanto que ela estava, acabou colidindo com um ônibus e ela ficou bastante ferida e foi levada a um pronto-socorro. Aconteceu, repito, na Avenida Noel Lucas, ali próximo à Caixa Econômica. Ela pilotava a motocicleta, Pellegrini? Ela pilotava a motocicleta. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tivemos uma noite madrugada também tranquila nos principais pronto-socorros nas unidades de saúde de Manaus. Pra você ter uma ideia, Paulo, pronto-socorro 28 de agosto teve um plantão muito tranquilo durante toda a noite e madrugada. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ainda assim, foi uma ocorrência de agressão familiar. As primeiras informações dão conta, Paulo, de que o homem que deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto acabou apanhando do próprio irmão após estar roubando pertences da casa para comprar droga. Pronto-socorro Jolício, o gigante da zona leste da cidade. E aí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a madrugada parecia tranquila, a noite foi das mais tranquilas no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, durante a madrugada, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, também queda de moto. Acidente este ocorrido no bairro Ouro Verde, quando um motoqueiro em alta velocidade acabou perdendo o controle de sua máquina e bateu com moto e a cara dele no muro. A moto já está por ali, toda quebrada, levaram, vai ter conserto breve. Já o camarada, o motoqueiro, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com clavícula, cabeça e braço quebrado e outras esfoliações pelo corpo. Pronto-socorro Jolício! Esse eu já falei e agora eu vou pro pronto-socorro Platão Araújo. O Platão Araújo, uma pessoa, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foi brutalmente agredida próximo ao terreno baldio no bairro Cidade de Deus. As primeiras informações dão conta de que esse homem que foi agredido também não é Boa Vista. O motivo da pisa que ele levou, segundo as informações, era divisão de droga. Ele estava dando pernada, estava dando banho nos outros usuários de droga, nos outros maconheiros, nos outros cheiradores, e acabou pegando uma pisa lá no bairro
Cidade de Deus. Ele pegou uma pisa, porque não dividiu direito o tarugo de maconha. Lá no interior chamam de tirisco. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um homem de 31 anos que não teve identidade revelada foi preso e passou pelo Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Ele agrediu fisicamente, ele deu um pau, ele deu uma pisa no próprio pai de 67 anos de idade. Além disso, esse vagabundo, que não me passaram o nome, chegou a desacatar os policiais militares. O fato aconteceu na Rua Esmeralda, na comunidade Nova Floresta. Paulo Guerra, rapaz, foi uma pisa. E segundo os vizinhos, não é a primeira vez que esse camarada bate no pai. O caso foi parar na 11ª SICOM. Chegando lá, o senhor, com medo de apanhar de novo, não registrou queixa contra o filho. Mas aí os policiais registraram sim, por desacato à autoridade, já que ele resistiu à prisão, tentou bater nos policiais, chamou o policial de tudo que ele não prestava. Tem esse palavrão aí? Pois é, ele falou esse e outros palavrões aos policiais, além de tentar agredi-los e ameaçá-los. Mas aí foi preso, ficou lá no 14º DIP, o camarada que gosta de bater em seu papai. Eu queria que me trancasse, eu e ele nessa cela, pra gente conversar, eu ia levar uma palavra de conforto pra ele. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do Instituto Médico Legal. E atenção, um corpo foi desovado. Trata-se do corpo de Bruno Lima Freitas, de 22 anos de idade. Ele já estava desaparecido há 3 dias. E ontem o corpo foi encontrado em Igarapé, boiando. Os populares viram, estavam olhando lá para o Igarapé, rapaz, de repente apareceu esse corpo boiando. A polícia foi acionada rapidamente e já foi logo identificando o corpo desse rapaz, que foi levado ao Instituto Médico Legal. As informações dão conta de que ele foi morto por espancamento. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 50 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias essa noite madrugada. Noite madrugada tranquila. A pedra do Instituto Médico Legal realmente está criando teia de aranha durante a noite madrugada. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na sacadada, ninguém morreu na placa. A pedra está vazia. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Com 2 gols de Pedro da vitória aos 53 minutos, o Flamengo derrotou Goiás por 2-1 nesta terça-feira no estádio do Maracanã e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 11ª rodada da Série A, adiada por compromissos do rubro-negro na Libertadores da América. O Goiás reclamou da arbitragem, que só encerrou o jogo após o gol da vitória do Flamengo, 7 minutos após o tempo regulamentar. Os jogos de hoje. Campeonato Brasileiro. Às 18 horas jogam Palmeiras e Curitiba. 19h15, Grêmio e Botafogo. 20h30, Santos e Atlético Goianiense. 21h30, Atlético Mineiro e Fluminense. No mesmo horário, Esporte Internacional. 21h30, Atlético do Paraná e Corinthians. Copa do Brasil. 19h15, Fortaleza e São Paulo. Em noite histórica para Neymar, Brasil vence o Peru de virada em Lembe e mantém 100% nas eliminatórias. Camisa 10 balança a rede 3 vezes, ultrapassa Ronaldo Fenômeno e torna-se o segundo maior artilheiro da história da seleção. Richarlison também deixa sua marca e Carrilho e Tapia fazem para os peruanos. Final 4-2 para o Brasil. Os jogos das eliminatórias: Bolívia 1, Argentina 2. Equador 4, Uruguai 2. Venezuela 0, Paraguai 1. Chile 2, Colômbia também 2. 2 resultados surpreendentes na Liga das Nações da UEFA. Jogando em casa, a Alemanha empatou em 3-3 com a Suíça e a Ucrânia derrotou a Espanha 1-0. Últimas notícias.
A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em junho e que não fazem parte do Bolsa Família. Entre os beneficiários estão 2,3 milhões que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial, extensão de R$300. Outros 1,3 milhão ainda vão receber algumas das parcelas de R$600, entre eles trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$600 do benefício. Está liberado a partir desta quarta-feira o saque do abono salarial do PIS/PASEP para empregados de empresa privada nascidos em outubro e para funcionários públicos com número de inscrição no PASEP terminando em 3. O pagamento de até R$1.045 do abono salarial do PIS/PASEP é para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019. Banco Central registra cadastro de 30 milhões de chaves no Pix. Cadastro de informações começou na segunda-feira. O cliente poderá usar número do telefone e CPF, por exemplo, para ser identificado no novo sistema de pagamento. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que 17 detentos fugiram do complexo penitenciário da Papuda na madrugada de hoje. Pelo menos 2 já foram recapturados. Desde pelo menos 2 horas, policiais militares e penais estão à procura dos internos. De acordo com a administração do presídio, eles fugiram pelo teto do centro de detenção provisória, onde ficam presos que ainda não foram condenados e aguardam por julgamento. FMI revisa estimativas do PIB em 2020 e vê tombo global menor. A economia brasileira deve encolher 5,8%. Em junho, a previsão era de que a economia brasileira tivesse contração recorde de 9,1% este ano. Estimativa para desemprego subiu. As pesquisas por divórcio, Eduardo, no Google explodiram a pandemia. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, os pedidos de divórcio extrajudiciais registrados nos cartórios de todo o país cresceram 16% na comparação entre julho de 2019 e julho de 2020. O presidente da Fundação Palmares anunciou em uma rede social que excluiu o nome da ex-ministra e ex-candidata à presidência Marina Silva da lista de personalidades negras da instituição. Segundo Sérgio Camargo, ela foi excluída porque não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil. Camargo também declarou que os deputados Davi Miranda e Talíria Petroni, ambos do PSOL Rio de Janeiro, o ex-deputado Jean Willis e a cantora Preta Gil, declarando-se negros por conveniência. Parte das pessoas atacadas reagiu. O partido de Marina Silva divulgou nota de repúdio. O desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou a 8ª Vara Federal do Distrito Federal julgar em caráter liminar o pedido de afastamento imediato contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O recurso havia sido apresentado pelo Ministério Público Federal após a ação de improbidade movida contra Salles ficar mais de 3 meses parada na Justiça e enfrentar vai e vem judicial. Milhares de ativistas pró-democracia protestaram novamente nesta quarta-feira em Bangkok, em meio a uma grande mobilização policial, um dia após a detenção de 21 mil militantes. Os manifestantes se reuniram diante do Monumento da Democracia, no centro da capital, e a intenção era prosseguir até a Casa de Governo, mas o principal acesso foi bloqueado com ônibus e alambrados. Além disso, o governo mobilizou 15 mil policiais. Pelo menos 3.737 candidatos registraram doações para a própria campanha em valor superior ao patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral. Quase todos esses candidatos, 97%, declararam não ter qualquer patrimônio, apesar de terem colocado dinheiro na própria campanha. O levantamento feito mostra ainda que as diferenças entre autodoação e patrimônio chegam a R$45 mil. Especialistas lembram que as doações não são consideradas ilegais, mas levantam indícios de irregularidades nas declarações de patrimônio dos candidatos. A Arábia Saudita falhou em sua tentativa de obter uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, enquanto China, Rússia e Cuba foram eleitos para um período de 3 anos. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos celebraram a derrota de Riad, um resultado que afeta as tentativas da monarquia do Golfo de melhorar sua imagem internacional. 15 vagas estavam em jogo dentro da instituição de 47 membros, que é objeto de críticas de ativistas por incluir países acusados de violações
aos direitos humanos. Mas apenas 4 foram decididas por votação, todos na região Ásia-Pacífico. A hora em Manaus. 6h40. O Ministério da Defesa do Azerbaijão anunciou nesta quarta-feira que destruiu 2 pontos de lançamento de mísseis na Armênia, que eram usados de acordo com Baku para atacar zonas civis no conflito no território separatista de Nagorno-Karabakh. O Ministério Armênio da Defesa confirmou que algumas zonas de seu território foram tomadas como alvos e negou que suas forças tenham atacado objetivos do Azerbaijão, embora tenha destacado que se reserva a partir de agora o direito de atacar qualquer infraestrutura militar no território do Azerbaijão. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna o Código de Trânsito menos rigoroso. Entre as mudanças, o texto aumenta para 10 anos o prazo de renovação da carteira de motoristas para quem tem até 50 anos e dobra o limite máximo de pontos por infrações de motoristas profissionais para efeito de suspensão da habilitação. A lei entra em vigor daqui a 6 meses. Bolsonaro vetou restrições à circulação de motos. Os trechos retirados por Bolsonaro serão reanalisados pelo Congresso Nacional, que pode restaurar as medidas ou derrubá-las em definitivo. O texto foi publicado no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira. Pela primeira vez desde maio, a média móvel de mortes pela Covid-19 no Brasil ficou abaixo de 500. É o segundo dia seguido com a curva de mortes apontando queda, após 28 dias em estabilidade. Vale ressaltar que, assim como nos finais de semana, em feriados prolongados, é comum se ver queda nos registros devido às reduzidas equipes de plantão. Por isso, a sensação de baixa nas mortes pode ser enganosa. O país tem 151.063 óbitos registrados e 5.114.823 diagnósticos da doença desde o início da pandemia. O governo prorrogou até dezembro o programa que autoriza empresas a reduzirem proporcionalmente ou suspenderem a jornada e o salário dos funcionários. Como as medidas só valem enquanto durar o estado de calamidade pública, os acordos deverão ser encerrados no último dia de 2020. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar hoje o caso do traficante André do Rap, que foi solto no fim de semana por decisão do ministro Marco Aurélio. Segundo o ministro do STF, uma ala do tribunal será favorável à decisão do presidente do Supremo, Luiz Fux, que cassou a liminar de Marco Aurélio Melo. Nesta terça, a Interpol incluiu o nome do traficante na lista internacional de procurados. 6h43 em Manaus. A operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira 6 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtar combustíveis de dutos da Petrobras na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o prejuízo com os roubos chega a R$1 milhão. Um dos presos chegou a fazer a própria família refém quando agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados chegaram, mas acabou se entregando e ninguém se feriu. A Justiça expediu ao todo 7 mandados de prisão. A juíza Amy Coney Barrett, indicada por Donald Trump para uma vaga na Suprema Corte, disse a senadores nesta terça-feira que a decisão que permite o aborto nos Estados Unidos pode ser revertida. Pressionada pela senadora democrata Amy Klobuchar, a magistrada disse não considerar a decisão Roe Wade, que permitiu o aborto nos Estados Unidos, um super precedente irreversível na Suprema Corte. Entretanto, a juíza sugeriu que essa revisão não necessariamente ocorrerá. Centenas de pessoas no Líbano tentaram a perigosa travessia do Mediterrâneo com destino ao Chipre nos últimos meses, em um contexto de grave crise econômica que colocou mais de 650 mil crianças libanesas na pobreza, alertou a ONG Save the Children. Entre julho e setembro, a ONG registrou 21 travessias marítimas. Em todo o ano de 2019 foram 17 travessias. Banco Mundial aprova ajuda de 12 bilhões de dólares para vacinas contra a Covid-19. O montante será usado para financiar a compra e a distribuição de vacinas, testes e tratamentos para países em desenvolvimento. Recursos podem possibilitar a vacinação de até 1 bilhão de pessoas. A Transparência Internacional afirmou nesta terça-feira que o Brasil passa por retrocessos no combate à corrupção. A organização enxerga uma progressiva deterioração do arcabouço institucional anticorrupção no país. As análises estão em 2 relatórios lançados nesta terça pela organização não governamental
e enviados ao Grupo de Trabalho Anti-Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e para o Grupo de Ação Financeira contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Procurado, o Palácio do Planalto informou que não vai se manifestar a respeito dos relatórios. Segundo a Transparência Internacional, os dados dos relatórios demonstram uma progressiva deterioração do arcabouço institucional anticorrupção no país, sobre o qual o presidente da República e outras autoridades têm responsabilidade direta, segundo a ONG. Os relatórios confrontam diretamente recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre ter acabado com a Operação Lava Jato, porque em seu governo não há mais corrupção, disse a Transparência Internacional em comunicado à imprensa. Os principais jornais do país estampam hoje o Globo do Rio de Janeiro. André do Ré pediu os planos de Fux e tirar o Supremo do campo dos conflitos. A Folha de São Paulo. Cúpula do Ministério de Guedes acumula cargos e tem salários inflados. O Estado de São Paulo. Caso André do Ré aumenta a pressão na Câmara por mudança em prisão em segunda instância. Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Líder da bancada da bala pede impeachment de Marco Aurélio. Valor Econômico. Brasil se une a Estados Unidos e Japão em pressão comercial contra a China. Estado de Minas. Bolsonaro sanciona aumento de pontos para perder CNH e aumenta a validade para 10 anos. Jornal do Comércio no Recife. Rodoviários voltam a protestar no Recife contra a dupla função e demissões. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ciro Gomes e Toffoli testam positivo para a doença. Porto Alegre, 0 hora. Carros caem de ponte, 2 pessoas morrem na BR-290 em Rosário do Sul. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Falta de peças compromete a oferta de motos no varejo. Em tempo. Cresce em caso de pedofilia no Amazonas. A crítica. 7 prefeitos do Amazonas rejeitam a reeleição. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.